Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha pra Poesia. Sempre que possível, eu tento trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Eu tenho muita fé em certas novidades, como eu tenho muita fé nas coisas tradicionais. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Valorizar o antigo não quer dizer que a gente despreze o novo, porque o novo se encaixa no antigo e o antigo se renova, se rejuvenesce através do contato com o novo. Então hoje trazer alguma coisa nova. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, uma coisa bastante nova, uma coisa bastante inovadora. O poema, na verdade, a poema que eu estou trazendo hoje é um texto que surgiu meio por acaso no meu radar. Eu fui convidado para fazer uma avaliação de um texto para uma revista acadêmica. O texto mencionava autoras negras periféricas brasileiras que organizadas em coletivas, porque na ideia do feminismo e do empoderamento da mulher, inclusive através da linguagem, ao invés de se autodenominarem coletivos, os grupos preferiram se autodenominar coletivas. E dessas coletivas me aparece um texto fantástico da Nina Risi. É um texto razoavelmente longo, dividido em algumas partes. Eu vou aqui ler com vocês a primeira parte, mas o restante eu deixo o link na descrição, porque vale a pena lê-lo. É uma poema ativista, propositiva, faz uma mistura de elementos de expressão com elementos de reflexão, o que é bastante interessante. Vamos entender porque a expressão é também uma reflexão. Pôr para fora o que você sente é, ao mesmo tempo, dar sentido para aquele sentimento, para aquela experiência, para aquela vivência. Então, é bastante legal isso que essa poema faz. Mas estou falando muito sobre. É sempre melhor, primeiro, olhar para a poema e depois falar sobre ela. Pela cruz da espada, pela doença e pela linguagem se deu a dominação. A língua castra, a língua de um pai, de um estuprador, de uma igreja, de uma polícia, de um Estado e de um genocida. De um passado que é presente e é fascista, racista, misógino, homofóbico, vidafóbico e é colonial. Não se encaixar em partículas totalizadoras, masculinais do poder branco, soltar os punhos, a língua, a linguagem, chamar a ela, e a quem quiser, querer. A poema é um dialeto originário, é um pretuguês, é uma gíria. Impressionante, impressionante, fantástica a vitalidade, não só tematizada, mas realizada por essa poema da Nina Risi. Uma poema que tem um ritmo bastante solto, um ritmo em que se colam pensamento e palavras. Essa é uma coisa interessante aqui, não é um ritmo que se imponha de fora, é um ritmo que se desentranha de dentro dos próprios pensamentos. O que tem tudo a ver com a ideia defendida desde o princípio de que a língua trazida de fora domina, conforma, restringe, delimita.
Toda língua delimita. Isso é um fato. Não vamos dourar a pílula aqui, porque o fato de existirem palavras para certos objetos e não existirem palavras para outros já é uma limitação da realidade. Poder encontrar, poder enxergar, poder nomear certas coisas é um ato de liberdade, porque a gente só pode ter liberdade dentro de certos limites. Agora, é também um ato de constrição. Essa coisa meio dialética da linguagem, que ela permite a liberdade a partir do momento em que ela está restringindo, pode ser potencializada para bem e para mal. Porque se essas duas faces da moeda estão na linguagem, quando a gente reforça a face do constrangimento, aí a língua se torna um instrumento de dominação, reconhecido exatamente nos primeiros versos dessa poema, nos quais se elencam os elementos de dominação: a cruz, a doença e a linguagem. São três elementos que trazem de fora algo que se impõe sobre a realidade dos povos que já estavam aqui. Não só os povos que já estavam, porque essa imagem da cruz e da doença faz um eco a um estudo famoso sobre o quanto o ferro, a pólvora e os germes foram instrumentos que permitiram a dominação da América pelos europeus, porque não foi só a violência imposta, mas foi também a fragilização dos povos originários. Então, ao enunciar isso já nos primeiros versos, a poema da Nina Risse está reconhecendo que a linguagem tem uma coisa importante. Daí, claro, ela associa exatamente às maiores violências históricas perpetradas contra os povos originários, associada aqui aos dois poderes fundamentais da Igreja e do patriarcado. É óbvio que a Nina Risse está pegando um viés feminista. Ai, que horror, não pode. Quem disse que não pode? Se a literatura pode e teve tantos vieses machistas, falamos aqui do Vinícius de Moraes, um grande poeta, um cara que soube mexer e dar significado para as palavras, mas desde uma perspectiva que era nitidamente machista, a mesma coisa pode e é legítima de se acontecer do ponto de vista feminista. Não é nenhum desmérito que a poema aqui em questão esteja justamente trabalhando com um ponto de vista feminista. E esse ponto de vista feminista identifica o quê? A dominação religiosa, a dominação patriarcal e o papel exercido pela língua nisso. O papel exercido pela língua se evidencia através de quais são as palavras e como elas se relacionam entre si de maneira a reforçar a superioridade masculina e a inferioridade feminina. Por isso, a língua de um pai se equivale num outro espaço, num outro momento, ela se equipara dentro desse verso à língua de um estuprador e, óbvio, quando no verso seguinte se fala de um genocida, os ecos aqui são enormes, são históricos, mas são contemporâneos. E eu não preciso explicar aqui o que não precisa ser explicado. É então que a voz poética enuncia o ponto fundamental: não se encaixar dentro dessas totalidades masculinais. O neologismo já realiza exatamente isso. Esse é o ponto fundamental. A língua permite sim inventar palavras, e as palavras podem ser inventadas pró poderes ou contra poderes. Veja
tudo que acontece no mundo corporativo. O mundo corporativo inventa seu próprio vocabulário, adapta coisas do inglês e essas coisas são incorporadas à linguagem cotidiana com a maior facilidade. São incorporações submissas, incorporações que aceitam um poder que vem de fora. O que a Nina Hilli está propondo aqui, o que a voz poética dessa poema está propondo, é que nós somos livres para agir de acordo com outros princípios e contestar, criar linguagem, criar palavras, criar termos na contramão. Isso não tem problema nenhum. A sequência é fantástica. Soltar os punhos, soltar a linguagem, chamar a ela, ela. Chamar a ela, ela, é justamente reconhecer a feminilidade que muitas vezes é negada, porque a perspectiva que a língua ocidental tem, a língua portuguesa tem, muito fortemente, é uma perspectiva masculina. Interessante aqui é jogar justamente com a ideia da poema. O fulcro deste poema, ou desta poema, é exatamente fazer esse jogo e essa contestação da hierarquia masculinizante no próprio gênero da palavra, aproveitando o fato de que, etimológica e historicamente, a palavra poema, que é originalmente masculina, mas que por vir do grego tem uma terminação em A, mas mantém o gênero masculino. E aqui vamos só abrir um parênteses para lembrar que gênero não tem nada a ver com sexo e há flutuações enormes na maneira como as civilizações enxergaram os gêneros, que é uma classificação linguística de objetos os mais variados. A mais tradicional é como nas línguas ocidentais, a maior parte delas, com exceção do alemão, o sol é masculino, no alemão a sol é feminino, mas também nas línguas originárias do Brasil. Quem leu Macunaíma lembra que Macunaíma, numa altura, casa com uma das filhas da Sol, Vei, que era uma palavra feminina. Fecha parênteses. O jogo com a palavra poema, que é originalmente masculina, por vir do grego, mas cuja terminação a, mais frequentemente em português se associa ao feminino, é exatamente reivindicar esse espaço de criação para o feminino. E aí, mais do que isso, é associar a um espaço periférico, historicamente periférico, porque é falar que a poema é pretuguês. O pretuguês, uma referência a Lélia Gonzalez, fantástica teórica, negra, ativista, feminista. É o reconhecimento de que o português brasileiro deve, em muito, às influências da língua africana. Muito da nossa prosódia, quem já ouviu um português europeu falando e um brasileiro falando supostamente a mesma língua, notou que há uma prosódia diferente. A sonoridade da língua portuguesa, a melodia, a língua portuguesa do Brasil é tida como muito mais melodiosa, não necessariamente mais melodiosa, ela tem uma melodia diferente, uma melodia que se monta muito mais em cima das vogais, enquanto que a língua portuguesa europeia se monta fortemente em cima de vogais fechadas, as nossas são abertas. Isso é evidente influência das línguas africanas. O fato de nós falarmos uma língua mestiça e que tantos desses resquícios se preservem pode ser tratado como algo natural, que seja escamoteado, que seja ocultado, ou pode ser algo que seja realçado. A ideia da Nina Hilli nessa poema é exatamente realçar
os elementos que fazem parte da resistência, às vezes inconsciente, porque a resistência veio de um povo que estava sendo oprimido, mas que continuava falando da sua maneira, e a prosódia, as pronúncias, o vocabulário e um monte de elementos que resistiram à morte dos indivíduos penetraram insidiosamente a língua do conquistador, a língua do estuprador. Por isso, a coisa da ideia de fazer uma poema é tão revolucionária, é tão fecunda, é tão interessante. Pincelei algumas coisinhas que dá para ver do poema da Nina Risse. O texto é muito mais rico do que isso. Olha para ele de novo. E além de olhar para ele de novo, busca aqui na descrição o texto completo.